No enfrentamento à crise financeira do Estado, o governo Pimentel aposta em 2017 em medidas para tentar ganhar fôlego e retomar condições de investimento. O governador já enviou à Assembleia projeto para criar novos fundos, que unificam ações do BDMG, permitem que empresas utilizem créditos de ICMS, estabelecem garantias às parcerias público-privadas e normas para venda de cotas, locação e alienação de imóveis. Além disso, a base também se mobiliza em defesa de um acerto de contas entre Estado e União, que leve em conta a reposição de perdas da Lei Candir e possibilite a suspensão do pagamento da dívida. Assuntos para nossa conversa com o líder do governo na Assembleia, deputado estadual Dorval Ângelo, do PT. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, Marco Antônio. Deputado, o governo então enviou à Assembleia agora no final de março 6 projetos para a criação de fundos de gestão com o objetivo de arrecadar até 20 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Mas esses projetos também sofrem críticas da oposição. Qual que é a lógica central desses projetos na visão do senhor? Vejamos bem, eu acho que a palavra que resume estas ações do governo Fernando Pimentel é uma só: coragem. Coragem. Porque eu acho que no momento onde nós estamos vendo estados imobilizados, com crises permanentes, crise no sistema carcerário, nas polícias, com crise em parcelamento de salário, por exemplo, o Rio de Janeiro chega a parcelar em 5, 6 vezes, 4, 5 meses de atraso, e o 13º parcelou em 12 vezes, o governo Fernando Pimentel está existindo no sentido de estar gerando essa crise, que tem como seu componente principal a questão política do Brasil, quer dizer, esse impeachment não foi dado impunemente, e o governo vem buscando caminhos, né? E é por isso que eu acho que a palavra coragem é a palavra que resume essa busca de caminhos. Primeiro, o governo manda um projeto com 6 fundos. Um fundo de investimento, que vai usar recursos do BDMG para que as empresas possam gerar empregos, ampliar sua instalação em Minas Gerais. Acho que é importante isso e que vai depender de projetos que essas empresas vão criar. Nós vamos conseguir atrair ou trazer de volta. Minas tem se tornado nos últimos anos, principalmente nos 12 anos da herança maldita do governo anterior, um cemitério de empresas. 2 fundos ligados à questão imobiliária. Esses 2 fundos têm um componente muito fundamental, que é você usar aquilo que está imobilizado em 4.300 imóveis do Estado. Você vender cotas, fazer um processo de securitização e atrair por antecipação pagamentos de aluguéis, que o Estado depois vai assumir o compromisso, onde o Estado não vai perder a titularidade. Um outro fundo que envolve a venda de imóveis, de 2.000 e pouco imóveis ociosos, que acabam sendo ocupados irregularmente. Um fundo que trata da dívida dos particulares, né, com o Estado, que seria por volta de 63 bilhões, para a gente securitirizar essa dívida. E um outro fundo, 2 fundos que tratam da questão que é das PPPs, quer dizer, uma garantia para que as parcerias público-privadas tenham recursos para o investimento. Que a empresa que quiser participar das PPPs, eles comprem cotas desse fundo. Então eu acho que é uma medida ousada do governo de atrair cerca de 20 bilhões de investimento para nós jogarmos Minas Gerais em outro patamar. Diferente do que nós estamos vendo em outros estados, que é a imobilidade, diferente do que nós estamos vendo também na própria União. Ao mesmo tempo, o governo mandou um projeto de lei de um grande refis estadual, e é interessante que é o primeiro projeto que premia, né, quem tiver adimplente, contribuinte, né, adimplente, seja com IPVA, seja com ICMS. Então isso também vai ser um grande refis, mas com uma premiação para quem está adimplente. Então eu acho que essas 2 medidas são medidas que vão repercutir
na geração de emprego, vão repercutir no aumento da renda, e aí que é importante, vão repercutir também nos municípios, porque parcela dessa renegociação das dívidas vai aumentar e ampliar a arrecadação dos municípios. Minas Gerais tem 853 municípios, então nós temos que ver que esses fundos têm uma preocupação do governador Fernando Pimentel, que foi prefeito, que é municipalista, também com a crise dos municípios. Então, se nós olharmos bem, o governo aposta no caminho virtuoso do crescimento econômico. Pimentel entende disso, ele fez isso em Belo Horizonte, é economista, então está querendo dar um sentido diferente e ir na contramão do Brasil. Eu acho que essa é a grande novidade dos projetos de lei. Até o momento, deputado Dorval, a principal crítica da oposição ela se concentra especialmente na questão dos imóveis. Eles falam que seria uma destruição de patrimônio público em Minas e que faltaria transparência até na forma de citação desses imóveis, de como eles poderão ser utilizados, que não há uma lista clara que permita a identificação dos imóveis. Como é que o senhor viu essa crítica e também aquela de que em 50 anos o Estado pagaria aí mais em aluguéis do que arrecadaria com o projeto? Olha, primeiro que a oposição está no seu papel. Na democracia a oposição tem que ser contra. Mas num momento tão especial como nós estamos vivendo no Brasil e vivendo em Minas Gerais, eu acho que o que nós estamos assistindo é a tese do quanto pior, melhor. Eu acho que a oposição viu que esses projetos vão resgatar Minas Gerais, a economia de Minas, que esses projetos vão trazer uma melhoria tão significativa ao Estado, que eu acho que eles estão mais preocupados com o viés eleitoral de outubro do ano que vem, e não com a preocupação de uma crítica democrática. Porque eu acho que hoje você não vê que é uma forma inteligente de você antecipar recursos para o investimento, para o crescimento do Estado, eu acho que é burrice, é cegueira ideológica. E a gente sabe que o pior cego é aquele que não quer ver. Então eu acho que a oposição está na contramão do que o setor empresarial, do que o setor político do Estado espera. Na realidade, eles fazem uma crítica mais contundente à questão dos imóveis, mas os registros dos imóveis são claros, né? Aquele número de registro é claro, os imóveis estão todos identificados, né? Mas se nós notarmos bem, eles têm crítica também aos outros projetos. Enquanto que aqui nos 12 anos nós só vimos projetos de aumento de questão tributária, só de ampliação de arrecadação no período tucano, porque o PSDB é o partido do imposto, todos nós sabemos, né? Eles também acabam tendo crítica aos outros projetos. Ao mesmo tempo, o próprio projeto de investimento, alguns deputados isolados da oposição criticam outros fundos. Então, eu vejo que é normal, eu compreendo, né? Mas não tem nada errado com os projetos. O que está errado é a crítica da oposição, que é uma crítica cega, que é uma crítica que não contribui com Minas Gerais, com o crescimento, com a retomada do desenvolvimento, porque há um olhar muito imediato. O olhar é eleitoral e não um olhar na preocupação fundamental do que o Estado está vivendo. Os projetos foram enviados para cá em regime de urgência, mas nesse meio tempo a crise política ela ganhou uma nova dimensão a partir dessas delações da Odebrecht e dos inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal, outros pedidos no STJ. Os principais nomes da política mineira estão citados nessas investigações. O senador Aécio Neves, o ex-governador Antônio Anastasia, o próprio governador Fernando Pimentel. O senhor vê como esse noticiário todo possa, de alguma forma, prejudicar o andamento dos projetos aqui na casa? Olha, eu não posso entrar na lógica da oposição. Quando as denúncias eram contra só o PT, eles já faziam pré-julgamento, né? Só a citação de uma delação já era responsabilização de culpa, queriam CPI, pediram afastamento do governador Fernando Pimentel, né? Eu quero entender o seguinte, que ainda são citações, que nós vamos ter inquéritos, vamos ter investigações e a palavra final vai ser da Justiça. Inclusive tem muitos deputados estaduais da oposição citados nessa lista também.
mas eu não vou errar, não vou falar como eles fazem, não vou fazer pré-julgamento. Eu quero entender que eles vão ter como, né, o Aécio, a Anastasia, né, Alberto Pinto Coelho, todos os da oposição, deputados estaduais e federais, vão ter condições de se explicar, vão ter condições de explicar que o delator se equivocou, que os contratos de publicidade não eram bem aquele, que eles eram reais, não eram fictícios, né? Que até contas que estão dizendo que tem no exterior, documentada de algum do PSDB, da oposição em Minas, eles também vão explicar que aquelas contas eles não declararam do imposto de renda por engano, porque talvez não acharam que era necessário. Então eu não vou fazer esse pré-julgamento. Acho que a crise não vai impedir que a gente supere, que a gente enfrente essa questão. Para nós do governo, os projetos vão ter sua tramitação normal. Nós não vamos deixar esse embate político-ideológico, que muitas vezes é cego, que impeça a votação dos projetos. Em 45 dias, os projetos estarão em condições de serem votados em plenário e nós vamos votar. É o compromisso que tivemos com o governador, não foi só meu como líder de governo, mas outros líderes também tiveram, e nós não vamos deixar que essa questão eleitoral, que essa questão criminal interfira nisso. A palavra final vai ser do Poder Judiciário e nós achamos que no momento devido, quando chegar o julgamento, que nós do PT, nós da base de governo, não vamos fazer pré-julgamento de colega nenhum, não vamos fazer pré-julgamento de ninguém do PSDB. Eles vão explicar e eu tenho certeza que para o bem de Minas Gerais, eles vão mostrar que a verdade vai prevalecer. Mas não deixe que o governador Fernando Pimentel, não impeçam que o governador Fernando Pimentel possa resolver o problema de Minas Gerais. Melhore a arrecadação dos municípios, possa permitir a geração de empregos e renda através desse plano de captação de recursos dos fundos. Então nós não vamos interferir em nada. Nós não entendemos até que não devemos levar, nem pedir CPI contra a oposição aqui, nem pedir comissão de ética. Vamos deixar a decisão final para o Poder Judiciário. Outro tema importante, deputado, nesse momento é a renegociação de dívidas do Estado com a União. O governo de Minas quer incluir o ressarcimento das perdas que o Estado teve com a Lei Candir, que seriam da ordem de 135 bilhões de reais, segundo as contas do governo, nesse acerto de contas. Mas a União também vive uma crise fiscal. Na prática, o senhor vê condições políticas nesse momento para um acordo? Olha, não é o governo que quer incluir. O Supremo, que é o órgão maior do judiciário no país, decidiu por 11-0 que tem que ter o ressarcimento da Lei Candir. E deu 1 ano de prazo para que haja um projeto de lei que estabeleça esse ressarcimento, né? Então, no caso, a gente tem que lembrar que a Lei Candir, votada 21 anos atrás, quando era governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB, que foi presidente nacional do PSDB, que era presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, do PMDB, hoje do PSDB, hoje presidente de honra do PSDB, e que era presidente da Câmara Federal, Aécio Neves, que hoje é o presidente nacional do PSDB. Então, se a gente olhar quem causou essa crise da Lei Candir, ela tem nome e sobrenome: políticos do PSDB. Então, a decisão foi do Supremo. E esse ressarcimento vai incidir também na questão dos municípios. Os municípios mineiros receberão 25% desse ressarcimento e tem também uma compensação tributária para as empresas, cerca de 8 bilhões de reais. Então, nesses 8 bilhões, também empresas mineiras serão beneficiadas. Então, eu acho que nós temos uma comissão aqui da Assembleia, uma comissão que está fazendo interlocução com outros estados. Nós queremos, sim, o acerto de conta, porque é uma decisão do Supremo. Nós queremos que se cumpra uma decisão do Supremo. Na questão anterior, das denúncias de políticos da oposição, eu disse que nós não temos decisão do Supremo. Nessa nós temos. Então, a comissão da Assembleia vai trabalhar no sentido para que o acerto de conta aconteça. E quem for contra isso, está sendo contra Minas Gerais,
contra os 853 municípios e contra as empresas que têm créditos tributários para serem compensados. Então eu acho que uma decisão do Supremo tomada de 11-0 é uma decisão clara, é uma decisão evidente, é uma decisão que tem que ser cumprida. Antes desse acerto de contas eventualmente ser concretizado, a Câmara dos Deputados deve votar um projeto de recuperação fiscal dos estados, pelo menos está já pautado lá na Câmara. Como que o senhor vê esse projeto no qual a União ela exige contrapartidas dos estados, inclusive vendas de empresas públicas? Como é que o senhor viu isso? O governador disse que não vai vender empresa pública em Minas Gerais. O governador disse que não vai responsabilizar os servidores públicos do estado por uma crise do estado. E o governador disse que não vai abandonar ou vender a soberania de Minas Gerais por causa desse acerto. E é interessante que a emenda do acerto de conta, que era uma decisão do Supremo, apresentada pelo deputado, primeiro vice-presidente da Câmara Federal, Fábio Ramalho, que é o coordenador da bancada federal. Que é o coordenador da bancada federal, foi rejeitada no projeto. Então nós entendemos que esse projeto, que lá tramita, é um projeto de quebra do princípio federativo. Minas Gerais é contra. É um projeto contra o patrimônio mineiro. É um projeto contra os servidores públicos de Minas Gerais. Então nós somos contra esse projeto. E entendemos mais que esse projeto não atende à determinação da compensação da Lei Candir estabelecida pelo Supremo. Então, que na realidade nós vamos, com toda certeza, arguir no Supremo o cumprimento da decisão que o Supremo teve e dizendo bem claramente que esse projeto é uma interferência na soberania, no princípio federativo que a Constituição estabeleceu. Deputado Durval Ângelo, muito obrigado por participar conosco mais uma vez aqui do Eu que agradeço, Marco Antônio. Eu conversei com o deputado estadual Durval Ângelo, do PT, que é o líder do governo na Assembleia. Nossos assuntos principais foram o projeto de criação de fundos encaminhado pelo governador Fernando Pimentel e também o movimento pelo acerto de contas entre o Estado e a União. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.